Capítulo 3. Deus permite a atuação dos demônios. Por quê? Quando o Senhor Jesus se manifestou neste mundo, a primeira mensagem que pregou foi: é chegado o reino de Deus sobre vós. Escrito em Mateus 12:28. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ora, se ele dizia que era chegado o reino de Deus, é porque havia um outro reino subjugando a humanidade até aquela data. Este reino não poderia ser outro, senão o das trevas, o de Satanás. O profeta Isaías afirma que o povo que andava entre trevas viu grande luz. Escrito em Isaías 9:2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O que nos leva a concluir que há no mundo dois reinos, o de Deus e o de Satanás. Creio que o leitor já pode compreender por que há tantas moléstias, miséria, fome, maldades. Ou o ser humano vive em submissão a Deus através do seu Filho Jesus e vive na luz, ou se submete ao diabo e aos seus anjos e vive nas trevas. Agora vamos mais uma vez a uma referência na Bíblia, em Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Também em Atos 5:31 encontramos: Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Pessoal, Deus não criou os demônios. Ele criou anjos que não guardaram o seu principado e se transformaram em demônios por causa da sua rebeldia. O mesmo acontece conosco em relação aos filhos. Não os criamos maus. Podem, entretanto, vir a se tornarem criaturas más, se não obedecerem os nossos ensinamentos. A vantagem dos homens sobre os demônios é que os homens podem se recuperar através da mensagem de Cristo, enquanto os demônios não têm mais salvação. Foram criados perfeitos e perderam a perfeição, transformando-se em maldição. Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, sabia perfeitamente de tudo e o que ia acontecer após criar todas as coisas. Deu, entretanto, a todas as suas criaturas o livre-arbítrio, a capacidade e a inteligência para que estas pudessem, de livre e espontânea vontade, cooperar com o seu Criador. O homem tem toda a liberdade para escolher entre servir a Deus e servir ao diabo. Pode ser templo do Espírito Santo ou cavalo, burrinho, aparelho, porteira de um Exu, um caboclo ou demônios semelhantes. Pode ter a paz consigo mesmo e com Deus, ou viver em um verdadeiro inferno com tudo e com todos. Para você ter uma noção, no candomblé, os orixás são deuses os quais se atribuem todos os poderes. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não foi feito para sujentar-se à vontade do diabo. Sim, meu caro leitor, Deus permite a atuação dos demônios, mas ensina o homem a lutar e ser um vencedor sobre eles e Satanás, seu chefe, através do poder de Jesus Cristo. Se há uma operação dos demônios, há também uma fé, concedida por Jesus Cristo, colocando-nos em superioridade a eles. Não é que tenhamos de ficar correndo atrás dos demônios para nos degladiarmos com eles, mas Jesus Cristo nos proveu de armadura. Em Efésios 6, versículo do 10 ao 17, está escrito: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com toda a verdade, e revestida a couraça da justiça,
e calçado os pés da preparação do Evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É só você buscar esta armadura para lutarmos contra todas as forças do mal. Essa luta não é desesperada, e embora não andemos atrás dos demônios, eles andam à nossa procura para nos afastar de Deus. São inimigos dele e do ser humano. Daí a necessidade da luta com Satanás, para podermos dar o devido valor à salvação eterna, pois não há vitória sem luta. Existem pessoas que, usadas pelo diabo, não conseguem coisa alguma e têm prazer em atrapalhar para que outras também não consigam. O diabo e seus demônios agem da mesma forma, embora saibam que mais cedo ou mais tarde serão lançados no lago de fogo e que não têm salvação. Desejam sempre levar consigo o maior número de pessoas possível. Eles perderam a sua glória celestial, o poder, a beleza e a santidade ao saírem da presença de Deus, e querem nos fazer perdê-los também. Assim, enganam o homem e o afastam da presença de Deus. Agora a pergunta: Deus usa os demônios? A resposta é: nunca. Os anjos foram criados para serem mensageiros de Deus, para lhe servir e serem usados para ele. Entretanto, rebelaram-se e se transformaram em demônios, e Deus deixou de se utilizar deles. Como pode alguém servir a outra pessoa se a este não se submete? Assim também os demônios não podem servir a Deus. Da mesma maneira, todos os que se rebelam contra Deus não podem ser usados por ele, pois a rebelião é pecado. Veja a diferença entre o homem e os demônios. O homem foi criado à imagem e à semelhança do Altíssimo e tem essa imagem restaurada pelo poder de Jesus Cristo. Os demônios foram criados perfeitos, mas sua perdição é eterna. Estão destinados ao inferno. O homem é um ser trino, tem corpo, alma e espírito. Demônios são somente espíritos que andam à procura de corpos para se expressarem através deles. O homem pode arrepender-se dos seus pecados e ser salvo por Jesus Cristo. Demônios não têm direito ao arrependimento de pecado e nem à salvação. O homem é um ser inteligente, dotado de livre-arbítrio. Demônios não são tão inteligentes quanto o homem, pois lhe é vedada a sabedoria de Deus. Servem cegamente o diabo, porque escolheram assim. O homem, por menor que seja, se crer no Senhor Jesus Cristo, pode todas as coisas. Os demônios, por maiores que sejam, nada pode contra quem tem Jesus. Existem pessoas que frequentam os terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e similares, e acreditam que estão servindo a Deus. É impossível considerar tal coisa, pois a feitiçaria e todas as suas práticas, como consulta aos mortos, mediunidade, a intercessão através de guias e outros deuses, como os orixás, os caboclos, são pecados contra Deus. Na Bíblia, você encontra isto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Acompanhe comigo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a discussão é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Muitos, hoje em dia, querem servir a Deus e pensam que podem fazê-lo, ainda que sua vida sejam verdadeiras catástrofes. Vivem no erro, fazem o que bem entendem, sem dar a mínima importância à palavra de Deus, e ainda querem servir ao Todo-Poderoso. Pode uma árvore má produzir frutos bons?
O fato de muitas vezes Deus aproveitar situações nas quais a pessoa está envolvida pelas forças malignas para abençoá-la não quer dizer que ele use os demônios. Na realidade, o mal foi afastado e a pessoa recebeu a bênção de Deus pela sua misericórdia. Agora vocês entenderam. Deus não usa os demônios. Naquele momento, foi afastado e a sua misericórdia foi maior. Agora fazemos mais uma pergunta. Por que Deus permite a atuação dos demônios? O ser humano é dotado de livre-arbítrio para que o homem escolha a necessidade de algo que seja capaz de aprová-lo ou testá-lo. Deus colocou no meio do jardim do Éden uma árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, para que o homem não provasse dela, demonstrando assim fidelidade ao seu Criador. Hoje, a mesma maneira pela qual o diabo usou a serpente, ele usa os demônios para enganarem o ser humano. Deus permite essa atuação para que dessa maneira a fidelidade do homem seja provada. Não que os demônios existam especificamente para isso, mas vivem arrebanhando quem se deixa iludir por eles, o que não deixa de ser uma demonstração do homem de infidelidade com Deus. Além do mais, há um plano divino sobre todas as coisas que estão sendo cumprido. Haverá um dia em que os demônios serão lançados para sempre no lago de fogo, juntamente com o diabo, seu chefe. Ouçam o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos.